Bom, então nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês uma simulação do dispositivo sozinho, como que a gente faria isso no Multisim. Vocês estão vendo aqui na esquerda, eu peguei da biblioteca do Multisim mesmo, um depressão, que é esse BSV81, e um enhancement, que é esse IRF510, os dois são Ns. Esse IRF, particularmente aquela família, né, de Power MOSFETs que eu comentei, é muito boa, tem bom preço, o custo baixo, você encontra em qualquer lugar, em qualquer loja de eletrônica, na internet, e eles têm capacidade de chavear, essa família IRF tem capacidade de chavear grandes cargas em grandes tensões, um desempenho muito bom por um bom preço. E o depressão é aquilo que nós falamos, eles são dispositivos bem mais raros. Outra coisa que você percebe nesse depressão é que ele possui a quarta perninha aqui, que é o substrato, né? Ele possui essa quarta perninha, a gente ligou aqui no ground. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu coloquei esses dois probes nas duas estruturas e eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer nessa parte aqui, ó, no transistor e nesses negócios aqui, na tensão VDD, eu vou apenas fazer um sweep nessa fonte que está no dreno, nessa fonte que está no gate. Essas duas fontes aqui eu vou fazer uma de cada vez, para não ficar muito confuso o gráfico. Eu vou estar fazendo o sweep nela. E o Multisim tem um recurso bem interessante, que é esse chamado Parameter Sweep. Então o Parameter Sweep, o que faz? Você vai escolher no seu circuito como o nome está dizendo, um dos parâmetros, dos resistores, ou fonte, ou capacitor, seja lá o que for, e você vai fazer uma variação, vai simular o circuito para diferentes condições desse parâmetro. Então, sem muita delonga, eu abro aqui o Parameter Sweep e aqui eu digo, ó, o que eu vou fazer o sweep? Eu vou fazer o VSource, que é o V4. Quem que é o V4? O V4, no caso, é esse aqui. Então, vamos começar a fazer o sweep do V2. Eu acho aqui, ó, o V2, que é uma fonte, né, que o parâmetro sweep não importa o valor que está aqui, né, você pode colocar qualquer valor, isso aqui é só o nominal, ele vai fazer o sweep nesses valores aqui. Então, ó, o V2 ele vai estar variando de um valor start, um valor stop e um certo número de pontos. Eu coloquei aqui menos 4 até 4. Eu vou colocar aqui 41 pontos. Você pode botar bastante pontos aqui, porque a simulação é bem rápida. E o output aqui, ó, você escolhe quais que são as variáveis que você quer estar monitorando, que vai aparecer automaticamente no seu plot, no seu gráfico. Você percebe aqui, né, eu estou usando esses probes e ele vai estar mostrando esse probe V e A. O V é média tensão VDS e o A média corrente ID. Última coisinha, aqui ele diz que tipo de análise que você vai fazer. Aqui eu coloquei DC Operating Point. Você pode escolher o transiente, você pode escolher uma série aí de outros tipos de simulação. Então esse é o princípio do Parameter Sweep. Eu vou rodar esse negócio e eu tenho aqui os dados. Então primeiro eu vou tirar a tensão e vou deixar só a corrente. O que você percebe aqui? Esse negócio aqui, esse eixo X, a abscissa, ela está mostrando os valores menos 4 a 4 que nós estamos rodando essa fonte de tensão V2. Que se você tiver cuidado ali, ela está setando o seu VGS desse depressão. Então você percebe que aqui é 0, 0, 0, 0, 0 até um certo valor que ele começa a propagar, que ele começa a andar aqui. Então aqui a gente tem a curva de corrente, você vê que aqui é praticamente zero, aí ela sobe aqui em torno de menos 1, alguma coisa, e depois, diferentemente do caso do JFET, ela excursiona no lado positivo. E não tem problema, você não queima o dispositivo. E aqui você tem a tensão, por sua vez a tensão. Aqui, naturalmente, eu tenho 20 volts, se você for olhar aqui, ó, eu tenho 20 volts daqui para cá, por quê? Porque eu não tenho corrente, a corrente é zero, a chave está aberta, e aqui paulatinamente a corrente começa a descer, até aqui ficar praticamente próximo a zero, ou seja, você está numa região praticamente de saturação. Se eu for abrir esse BVS aqui, esse dispositivo, eu clicar aqui, eu posso vir no Edit Model. Isso aqui é o modelo SPICE, né, que alguém fez, o Multisim colocou aí para dentro, e
que descreve esse circuito? Como eu falei em aula, você pode ver que existem muitos valores aqui, além daqueles que a gente geralmente trabalha, ou seja, esses modelos são bem mais sofisticados, naturalmente, do que aqueles que a gente analisa em aula, do que o livro coloca. O livro serve só para você ter uma ideia, né? Para você, uma ideia básica para você poder fazer algum insight, calcular um ganho, uma coisa assim. A resposta mais sofisticada, mais precisa, está na simulação. Então você acha esse VTO aqui que é menos 1 volt. Esse VTO, menos 1 volt, é a tensão que ele começa a funcionar. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos colocar aqui menos 2 a 0. E agora aqui, ó, eu tiro esse azul. Menos 1,3 é mais ou menos onde, de acordo com o modelo SPICE, ele começa a propagar. Vamos ver onde é que está menos 1,3. Está por aqui, ó. Então aqui, né, mais ou menos, aqui mais ou menos é onde ele, pelo datasheet ali, pelo modelinho dele, ele começa a funcionar. Você vê que é difícil você definir exatamente onde ele começa a funcionar, né? É complicado. A gente está vendo a corrente aqui e colocando a tensão, como a gente viu, até aqui ele está aberto, né? ele tá sem circular corrente, e aqui começa a circular corrente. Esse então é o depressão. Se eu for ver o IRF, que é o Enhancement, eu vou colocar aqui para não bagunçar, eu vou ver o Enhancement, eu clicando aqui, Edit Model, você vê que aqui já tem um modelo relativamente mais complexo. Então saiu dessa empresa, a Modpex aqui, provavelmente esses caras fizeram o modelo. Ele está em SPICE 3, que é o tipo de modelo que o SPICE usa. O SPICE é o nome do simulador de circuitos que todos esses caras, o Proteus, o Multisim usam, o Tina usa. E aqui, ó, se a gente achar, vamos ver onde é. Aqui você tem as dimensões dele, LW. Você tem as dimensões dele. Você tem aqui várias capacitâncias estão zeradas, né? Quer dizer, o modelo aqui ele já não está dando muito detalhe. Esse aqui é um dispositivo mais para frequência alta, como nós para potência, não é para frequência alta. E vamos ver se a gente acha aqui o VTO. Aqui, VTO 3,87. Tá vendo? VTO 3,87. Então, nós vamos vir aqui no parâmetro sweep. Agora nós vamos estar variando o V4. Vamos estar variando o V4. E vamos variar ele aí de menos 4 a 6. Aliás, vamos colocar aqui menos 4 a 6, 41 pontos. Vou botar aqui 51 pontos. E vai aparecer esses dois caras aqui. Rodamos, tá aqui. Você percebe, né? Vou deixar só a corrente, que como a escala é muito grande, você está vendo aqui que ele começa a funcionar e depois aqui ele morre. Ele morre aqui. Então essa curva está muito abrupta. A gente vai dar um zoom em torno do, como é 3,78 a tensão de transição, vamos dar de 3 a 4. Agora ficou melhor, ó. 3 a 4, vamos dar de 3,5 a 4. Para ficar bem, dando um zoom bem naquela região ali para você ver. Aqui, 3 a 4. Vamos ver só a corrente primeiro. Então você vê, ó, 3,78 está mais ou menos aqui. Aqui é onde ele considera que começa a funcionar. 3,8, vamos pegar aqui para arredondar. E se eu for ver a tensão, ó, aqui eu estou com a tensão VDS, então o azul é o VDS. Aqui, né, o VDS aqui. Eu estou com o VDS 12 volts, que é toda a tensão, porque esse circuito está aberto, não está circulando corrente. Depois que começa a circular corrente, eu tenho uma queda nesse resistor e paulatinamente essa queda vai aumentando, porque a corrente vai aumentando. Até chegar uma situação que você tem aqui, ó, a questão de saturação. Você satura o negócio. E mais uma coisinha para finalizar, é aquilo que a gente falou anteriormente. Quando eu tenho 0 volts nesse circuito aqui, vou colocar aqui para vocês verem, o enhancement, eu vou começar de 0. Vou começar de 0 aqui. Você vê, em 0 volts, eu tenho 0 de circulação de corrente, não circula corrente. Em contrapartida, se eu for para depressão, só vou colocar o A aqui para ficar mais fácil. Se eu for para depressão,
e colocar aqui a variação V2, start menos 2 a 0, vamos colocar aqui, menos 2 a 0, 41. Você percebe que para esse caso aqui, ó, em 0 volts eu tenho uma corrente circulando. Então o que eu quero ressaltar aqui? O depressão, quando você tem VGS 0, ele está operando on. O enhancement, quando você tem 0 volts, você está com ele off. Isso aqui é bastante importante para a gente fazer o uso desse negócio quando vai chavear uma carga, que tipo de acionamento você vai dar.